Covid-19 chegou às aldeias brasileiras. A doença trouxe luto e apreensão. Uma mega operação foi montada para expulsar invasores que podem espalhar a doença. A primeira morte de um indígena. O movimento Fique na Aldeia ganhou força entre os povos indígenas. A situação é preocupante. O Ministério da Saúde está monitorando os 34 distritos sanitários especiais indígenas no Brasil. Um estudo mostra que terras indígenas podem ser gravemente atingidas pela transmissão do novo coronavírus. A Covid-19 ainda não chegou nas 3 aldeias indígenas de Ubatuba. Por enquanto, a doença só atingiu a área urbana e infectou comprovadamente 19 ubatubenses não indígenas, de acordo com o boletim epidemiológico do dia 1 de maio. É claro que o novo coronavírus é perigoso para todas as populações, mas pensando na mortalidade e além dela, os povos da aldeia Boa Vista, da aldeia Rio Bonito e da aldeia Renascer podem sofrer consequências graves e bem diferentes daquelas que a pandemia traz para a população não indígena. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, nesse segundo episódio do Canoa Cast. Eu sou a Amanda Mazei. Eu sou a Renata Takahashi. E para entender qual o potencial de dano da Covid-19 entre as aldeias indígenas de Ubatuba e o funcionamento do seu sistema de saúde específico, a gente conversou com a Nayara Scalco, especialista em saúde indígena, e com 2 lideranças das aldeias, o Alex Mimbi da Silva, mais conhecido como Alex Guarani, e o Cristiano de Lima Silva, Auá Quiririnju. A aldeia do Alex é a Boa Vista, fica na região norte de Ubatuba, no bairro do Prumirim. Também na região norte fica a aldeia Rio Bonito, no sertão da Itamambuca. A Rio Bonito é uma extensão da aldeia Boa Vista, tanto que as duas são lideradas por um único cacique, o cacique Altino. Nessas 2 aldeias vivem ao todo 255 indígenas da etnia Guarani. Já a aldeia do Cristiano é a Renascer. Fica na região sul de Ubatuba, no bairro do Corcovado. Lá vivem 19 famílias, por volta de 100 pessoas, das etnias Tupi-Guarani e Guarani. Segundo ele, a maior parte dos indígenas da Renascer são crianças e jovens. Tanto o Alex quanto o Cristiano disseram que até o momento não foi registrado nenhum caso suspeito nas aldeias, e por isso nenhum indígena daqui passou pelo teste ainda. Sintomas, do Covid aqui na aldeia, graças a Deus, até agora a gente não tem, nenhuma das 200 pessoas que vivem aqui na comunidade. A gente não tem ainda. E ninguém fez o teste do Covid aqui ainda também. Felizmente ainda não tivemos nenhum caso do coronavírus, aqui na comunidade. Não se teve a necessidade de fazer teste, porque não tivemos nenhum caso de gripe, alguma coisa desse tipo. Mesmo assim, o novo coronavírus já impacta a vida deles. Eles não estão recebendo visitas, estão evitando sair das aldeias para não correr o risco de levar o vírus para dentro das comunidades. Para manter o isolamento social, as atividades econômicas relacionadas ao turismo, a venda de artesanatos e venda de alimentos como o palmito foram interrompidas. Com isso, eles não estão podendo contar com essa renda durante esse período. O que teve de prejuízo é a questão mesmo da comercialização do artesanato, que temos famílias que não têm um emprego fixo, então ela tem a sua renda através disso. Mas a gente está colaborando com essas famílias, estamos buscando outros apoios, para que não passe necessidades, E estamos trabalhando na comunidade, continuando o trabalho, A gente recebeu semana passada, caminhão de mudas de pupunha, de banana, e o pessoal aqui está trabalhando, A rotina internamente continua a mesma, De estar plantando. O que mudou só foi esses eventos, principalmente esse mês de abril a gente ia para as outras comunidades vinham aqui para a aldeia para fazer um evento cultural, e esse ano não foi possível realizar. O 4º Festival de Cultura da Aldeia Boa Vista, que aconteceria no início de abril, foi cancelado.
O Alex disse que na aldeia dele tem algumas famílias que recebem o Bolsa Família, e que, portanto, foram automaticamente beneficiadas com o auxílio emergencial do governo. Eles também receberam cesta básica da assistência social da prefeitura e doações de alimentos de amigos que moram aqui na cidade. Na aldeia Renascer, Cristiano explicou que o plantio de subsistência de itens como pupunha e banana tem sido importante para a segurança alimentar das famílias. É um projeto de sustentabilidade que eles já realizam desde bem antes desse contexto de pandemia. Além disso, tem moradores da aldeia que atuam na saúde e na educação dentro da própria comunidade e possuem renda fixa. Eles estão apoiando as famílias que necessitam. A gente também, pela comunidade ser pequena, a gente tem vários funcionários, né, da CESAI, da própria educação, né, que temos a escola estadual aqui dentro da aldeia. Então, essas pessoas que têm um trabalho fixo, né, estamos colaborando com algumas famílias que não têm uma renda fixa, né. E um outro impacto do coronavírus para eles foi na educação. As escolas indígenas, que são estaduais, também interromperam as aulas em março. Então, como ela é uma escola estadual, ela está seguindo todas as recomendações e orientações da Secretaria de Educação, né? Assim que foi suspensa as aulas nas escolas regulares, aqui também foi parada a atividade. Por quê? Porque ela tem muito acesso de pessoas não indígenas, né? A questão da entrega da merenda, né? Professores do ensino médio não são da comunidade, são das escolas regulares, né? Não indígenas. Então as escolas indígenas também estão com sua atividade parada, né? Até a segunda ordem aí de reabrir a escola aí pela Secretaria de Educação. Então estamos no aguardo aí. Tanto o Alex quanto o Cristiano disseram que os indígenas já costumam viver mais isolados do resto da população. Eles passam a maior parte do tempo nas aldeias. Já o distanciamento social entre os moradores da própria aldeia é uma mudança maior na vida deles. Referente ao vírus chegar na aldeia, a gente estamos muito preocupados, né? A gente está horrorizado, aliás, porque como a gente vive muito próximo, né? Como, por exemplo, tem a casa de reza aqui, né, onde a gente se reúne, né, praticamente toda a comunidade, né, em entardecer a gente vem para a casa de reza, né, então isso mudou um pouco, né, agora, porque a gente estamos bem preocupados mesmo dessa gripe chegar aqui na aldeia, então realmente esperamos que isso tudo passe o mais breve possível. Bom, por enquanto, ninguém se contaminou nas 3 aldeias de Ubatuba. Os maiores problemas têm sido mesmo a economia e a mudança nos hábitos de vida dos indígenas. Mas o que acontece se a gente tiver o primeiro caso de Covid-19 entre eles? Eu tenho um potencial de ter um grande número de contaminados a partir de um primeiro caso na aldeia, e nós não sabemos ainda como que vai ser essa evolução dentro dessa doença nos povos indígenas, né? O que a gente sabe pela história é que eles têm uma evolução normalmente grave. E aí nós estamos falando aqui no estado de São Paulo de comunidades pequenas, né? Então o povo Guarani-Embiá normalmente são aldeias de 40, 50, 60 pessoas, né? Temos algumas aldeias maiores, onde 2 óbitos tem um componente, né, tem um impacto cultural, um impacto estrutural muito grande nessa comunidade. Então, a gente fica bastante preocupado, tanto pelo potencial de alta contaminação dessas populações, podendo ter aí um número elevado de óbitos, pelas características dessa população, pelas doenças pré-existentes, pela vulnerabilidade social, pela dificuldade que eles têm, desde garantir água em algumas comunidades para fazer as ações de prevenção, desde garantir uma alimentação adequada, né? Então, assim, nós podemos pode ser bem grave dentro das comunidades indígenas, levando a um grande número de óbitos, o que vai ter uma desestruturação muito grande da questão social dessas aldeias. A Nayara Scalco é especialista em saúde indígena pela Universidade Federal de São Paulo e doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e é pesquisadora do Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde.
Ela explicou que doenças infecto-contagiosas costumam ter um comportamento bastante agressivo dentro das comunidades indígenas brasileiras, se espalhando rapidamente. A Nayara lembrou que a pandemia da H1N1, em 2009, por exemplo, teve uma mortalidade grande entre esses povos. Isso acende um alerta sobre a Covid-19, que por si só já tem um alto potencial de contágio. Bom, existem fatores importantes que fazem com que as doenças se espalhem com tanta facilidade dentro das aldeias, começando com a segurança alimentar. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, há uma alta taxa de desnutrição e anemia entre as crianças indígenas brasileiras. Além disso, a garantia de alimentação para crianças e adultos é um desafio. Muitas vezes, esses povos sofrem com a fome ou alimentação precária. E sem uma boa alimentação, é claro que o organismo fica mais vulnerável a qualquer doença. A gente ainda pode falar na dificuldade de acesso a saneamento básico e água limpa. Os dados mais recentes da Fundação Nacional de Saúde mostram que em 2009, 65% das aldeias indígenas brasileiras não tinham acesso à água tratada. Bom, também temos que considerar o modo de vida coletivo, comunitário dentro das aldeias. É comum que muitas pessoas vivam dentro de uma mesma casa, que por vezes não é bem ventilada, ou que dividam utensílios durante as refeições. Quer dizer, tem uma grande dificuldade de isolamento interno dentro das próprias aldeias. É essencial pensar nos grupos de risco para entender por que a Covid-19 é tão perigosa para a comunidade indígena. A maior parte das mortes entre eles já acontece normalmente por doenças parasitárias e por doenças respiratórias. Então, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, os Guarani, eles têm altos índices de internação por doenças respiratórias. E aí, na hora que vem uma pandemia de um vírus novo, que ninguém tem imunidade, nem eles. Então, isso pode acometer a comunidade de uma forma muito séria. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, há entre os povos indígenas uma elevada prevalência de malária, tuberculose e hepatite B, além de um crescimento da hipertensão, obesidade, diabetes e doenças renais, o que aumenta o perigo de óbito pela Covid-19. Na aldeia Renascer vivem 8 pessoas que se enquadram no chamado grupo de risco para o novo coronavírus. Uma com problema respiratório, 2 com diabetes, 3 com hipertensão e 2 idosos. Já nas aldeias Boa Vista e Rio Bonito, há pelo menos 10 idosos, inclusive alguns com hipertensão e diabetes. Mais um motivo para redobrar os cuidados em relação ao novo coronavírus. E ainda que as 3 aldeias de Ubatuba sejam constituídas em sua maioria por jovens, a Covid-19 ainda é preocupante por ser mais mortal para os idosos, porque perder qualquer um deles tem um enorme impacto na organização e perpetuação da aldeia e da cultura. Perder os velhos dentro dessas comunidades tem um impacto social e cultural muito grande, Normalmente os idosos são os sábios da aldeia, são as pessoas, os pajés, as parteiras, as pessoas que transmitem todo o conhecimento cultural, que guardam o conhecimento em relação às medicinas tradicionais, à sua espiritualidade. Então, tem um impacto muito grande. E é claro que nesse contexto de pandemia, o setor do Estado que gere a saúde pública tem um enorme papel a desempenhar. E pensando nos indígenas, é importante entender que o Sistema Único de Saúde tem diretrizes próprias para essa população. Quando a gente está falando, então, de atenção à saúde aos povos indígenas que estão no território das aldeias, de áreas indígenas aldeadas, demarcadas, nós estamos falando, então, de uma assistência que ela é prestada pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. O subsistema ele é uma reivindicação dos povos indígenas, que brigou bastante para que ele existisse. Então, em 1999, o Congresso Nacional ele aprova a Lei Arouca,
né, que é a lei que cria dentro do Sistema Único de Saúde o subsistema de atenção à saúde indígena, que tem a responsabilidade de levar a atenção básica para dentro das aldeias indígenas, né? E também tem a responsabilidade de garantir a atenção integral para essa população, articulando para que a atenção especializada, consultas, exames e a atenção hospitalar sejam prestadas nos serviços do SUS que estão sob gestão dos estados e dos municípios, né? A Nayara Scalpo explicou que esse subsistema, chamado SASI, é um braço do SUS que cuida da atenção básica dos povos indígenas do Brasil. Ele é gerido pelo governo federal, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI. O SASI se organiza numa divisão de 34 distritos sanitários especiais indígenas, que são desenhados de acordo com a disposição territorial das aldeias, e que, portanto, não vão sempre respeitar limites municipais ou estaduais. O distrito que compreende as aldeias de Ubatuba é o Distrito Litoral Sul. Esses distritos contam com uma estrutura de polos base que subdividem o território, atendendo as aldeias próximas a eles. A força principal desse atendimento são as equipes multidisciplinares de saúde indígena, que se deslocam até as aldeias, fazendo rodízio entre elas. Muitos polos bases possuem seu complexo unidades básicas de saúde. E como esse subsistema existe para fazer a atenção básica da saúde do índio, todo atendimento de média e alta complexidade é feito normalmente no SUS, nas unidades de referência. No Amazonas, às vezes você demora 10 dias para chegar numa aldeia. E aí também o indígena demora 10 dias para sair da aldeia e conseguir um atendimento dentro de um município. No estado de São Paulo isso não acontece. As aldeias são muito próximas da cidade, então eles têm carros para levar. Então, assim, a SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, ela disponibiliza carro e motorista. Normalmente tem carro e motorista de urgência em todas as aldeias. E esses motoristas levam o paciente para o pronto-socorro e para o hospital na hora de uma necessidade. No caso da Covid, essas equipes de saúde indígena, elas são a atenção básica dentro da aldeia, igualzinho uma atenção básica dentro do município, né? Pensando no tipo de atividade que ela tem que fazer. Só que ela vai, lógico, trabalhar em articulação com os indígenas, com as lideranças indígenas e respeitando ali a cultura e o modo de vida desses indígenas. É por isso que existe o subsistema, né? Para garantir, então, que eles tenham acesso à atenção básica, respeitando seus modos de vida, sua cultura, suas medicinas e trabalhando em conjunto. No caso da Covid, a atenção básica ela vai monitorar os casos sintomáticos, monitorar os casos assintomáticos, as síndromes respiratórias. Se ela identificar um caso que é grave, que precisa de um atendimento, quem vai atender é o hospital de referência. Aí em Ubatuba, a Santa Casa de Ubatuba. Aqui em São Paulo, vai ir para o HC, vai ir para o Hospital São Paulo, né? Vão ir para todos os hospitais de referência, né? Porque o subsistema, ele não tem unidade hospitalar. A responsabilidade de atendimento de especialidades, que são as consultas e os exames, e o hospitalar é dos municípios e do estado, que tem que atuar de forma complementar ao atendimento da atenção básica. A Nayara explica que, mais do que nunca, nesse momento de pandemia e demanda por tratamentos intensivos, existe uma grande urgência de se fazer uma boa articulação do subsistema indígena com o restante do SUS. Mais ainda, para especialistas, se quisermos garantir que a saúde indígena seja de qualidade e contemple as necessidades específicas das populações indígenas, é preciso que essas mesmas populações participem ativamente da construção das políticas de saúde pública que são voltadas a elas. Mas o que se vê na realidade é uma limitação do poder até mesmo da própria SESAI. Por exemplo, nas comissões intergestores bipartite, que são espaços de articulação e pactuação política das ações de saúde entre Estado e municípios, a SESAI não tem direito de participação nas decisões. Como essas comissões são deliberações entre gestores estaduais e municipais e a SESAI é gerida pelo Poder Federal, ela não tinha direito de participar até 2013. Foi nesse ano que uma resolução passou a autorizar a presença da SESAI nas comissões, mas só admitiu a secretaria como convidada e, portanto, nada mudou na prática.
Isso dificulta a organização da assistência aos indígenas, que fica vulnerável por depender muitas vezes das relações pessoais entre as aldeias e os gestores locais. Então, assim, diante disso tudo, o que é fundamental? É fundamental que gestão municipal, gestão estadual e a gestão do subsistema se una na garantia das estruturas e das ações específicas para os povos indígenas. Então, essa é uma população que ela tem que ser priorizada nos testes, né, para a Covid-19. Porque eu preciso rapidamente ter uma ação se eu tiver um caso ali dentro. Controlar a entrada e saída de pessoas da aldeia hoje, ela é fundamental. Então, já que eu preciso controlar essa entrada, como é que eu garanto a chegada de alimento para esses indígenas, né? Então, assim, ter uma organização junto com o FUNAI, junto com todos os órgãos, para garantir que esses indígenas tenham acesso a equipamento de EPI, a máscara, que os profissionais de saúde tenham acesso a todos esses equipamentos também de proteção individual, que tenham acesso rapidamente aos testes, que eles sejam priorizados nos resultados de testes de PCR, por exemplo. Hoje a gente está demorando 1 semana, 2 semanas para sair um resultado de teste de PCR. É muito tempo. Nesse período eu posso ter contaminado a aldeia inteira. Nós conversamos com o coordenador técnico local da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, Cristino Aparecido Cabreira Machado, para saber o que tem sido feito nas aldeias de Ubatuba dentro desse novo contexto de pandemia. A FUNAI está antecipando, já começando agora no mês de abril, disponibilizando as mudas de palmeiras e mudas de frutíferas para eles plantarem, né, para ajudar também no apoio à permanência dessas comunidades com atividade dentro da aldeia. Além disso, a FUNAI também está fazendo hoje o acompanhamento, né, dessas doações voluntárias, né? Então a gente tem orientado as equipes de voluntário que querem apoiar a causa indígena, né, para que eles respeitem essa questão do isolamento e que tenham um mínimo de contato, para que procure de repente sempre o apoio da FUNAI e também não tenham um contato tão efetivo com as comunidades, né, para manter esse distanciamento que é necessário nesse momento de grave crise dessa pandemia aí. Além disso, a FUNAI está procurando também apoiar as equipes multidisciplinares de saúde dos polos base, no sentido de trazer informações, né, esses documentos, cartilhas, essas questões, para que as comunidades também tenham mais conhecimento sobre essa questão da Covid, né? Isso está sendo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, e procurando também novos caminhos aí, como de uma articulação que nós estamos fazendo com a Universidade do Rio de Janeiro, de tentar construir uma cartilha em Guarani para essas comunidades, tanto do Rio de Janeiro como aqui de Ubatuba, né, com a participação dos indígenas. Então a gente está articulando com a Universidade lá do Rio de Janeiro para tentar construir essa cartilha. Bom, para saber mais sobre a situação da Covid-19 entre os indígenas de todo o Brasil, nós acessamos o boletim epidemiológico da CISAR. Nesse boletim consta que, no total, até a última quinta-feira, dia 30 de abril, já foram registrados 6 óbitos por Covid-19 entre indígenas, sendo 4 no DCEI Alto Rio Solimões, 1 no DCEI Parintins e 1 no DCEI Yanomami. Além disso, há 105 casos confirmados, 39 casos suspeitos, 210 descartados e 63 curas clínicas. A maior parte dos casos confirmados está em aldeias localizadas na região norte do Brasil. Até essa data, o DCEI Litoral Sul, região que inclui as aldeias de Ubatuba, não registra nenhum caso confirmado. Agora o Alex tem uma mensagem para todos os indígenas do Brasil. Tirem tranquilo, já estava em Nhonha, André Quarpe, a turma daí, Bom, para quem não entendeu, o Alex falou na língua guarani para que todos os indígenas fiquem em suas aldeias. E um último recado antes de terminar esse episódio. O Alex disse que as famílias da Boa Vista e da Rio Bonito
Estão aceitando doações de alimentos, máscaras, sabão e álcool em gel. Quem puder colaborar, pode falar diretamente com ele. O número dele é 12 99702 5315. E com isso nós ficamos por aqui. Não se esqueçam de seguir o Informário Ubatuba no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Acesse o site pelo endereço www.informarioubatuba.com.br e confira nossos conteúdos. Até a próxima! Este episódio contou com áudios da Rede Globo, Rede TV, TV Brasil, TV Cultura e Record. As músicas indígenas são do CD Alma Viva Guarani, do Coral da Aldeia Boa Vista. Roteiro e apresentação, Amanda Mazei e Renata Takahashi. Edição, Amanda Mazei.